A paz do Senhor, meus irmãos, estamos iniciando mais um programa EBD em seu lar. Este programa é do Departamento da Escola Bíblica Dominical, aqui do campo de Joinville, que temos como nosso coordenador geral, pastor Josias Rosa, este que vos fala, evangelista Eliezer Fagundes, pastor Aguinaldo Luiz e pastor Alinor dos Santos. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Joinville é presidida pelo pastor Sérgio Melfior, e ele é o nosso vice-presidente da convenção do estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, no qual mandamos nosso abraço ao nosso pastor-presidente, também ao nosso coordenador-geral, pastor Josias Rosa. Neste momento recebe o nosso abraço. E hoje nós estamos aqui para trabalharmos a lição número 11. Estamos aí chegando ao final de mais um trimestre, e estamos estudando neste trimestre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E o tema da lição desta oportunidade, deste domingo, da lição número 11, é o presbítero, bispo ou ancião. E para comentar esta maravilhosa lição, está aqui ao meu lado presbítero Lázaro Floriano, que ele é professor da Escola Bíblica Dominical, assessor da coordenação geral da EBD, também congrega ali no Peniel. E também está conosco aqui pastor Emílio Henkler, que é o coordenador dos casais e também é professor da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo 7. E neste momento nós passamos os microfones, abrimos os microfones para que os nossos pastores possam saudar os nossos irmãos. Paz do Senhor, pastor Eliezer, paz do Senhor, você que está nos assistindo e nos ouvindo. Deus abençoe, para mim é um prazer estar aqui junto com o pastor Eliezer, presbítero João Lázaro, e poder comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Também quero agradecer, no nome de Jesus, mais uma oportunidade, estar ao lado aqui dos homens de Deus, pastor Eliezer, pastor Emílio. Sempre uma grande honra poder contribuir com esse departamento e comentar a lição da Escola Bíblica através da autoridade do Espírito Santo que está conosco aqui e estará convosco na sua casa também. Deus abençoe a todos. É isso aí, nós queremos agradecer em nome do nosso coordenador geral, pastor Josias Rosa, aos nossos professores que estão aqui nesta oportunidade, trabalhando esse lindo tema que nós vamos estar aqui estudando durante este dia. Nós queremos avisar os nossos amigos, irmãos, né, que nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical todos os domingos a partir das 9 horas da manhã em todas as nossas congregações aqui da Assembleia de Deus em Joinville. Você é sempre convidado a estar conosco, a participar conosco, será muito bem-vindo, tá bom? Também queremos mandar um abraço aos nossos amigos, irmãos, que estão nos acompanhando pela 107,5 FM. A 107,5 FM sempre transmite também a nossa aula ao vivo aqui, e nós louvamos a Deus pelos nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando aí no seu carro, na sua casa, que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos lá para a nossa lição? A lição, então, vamos trabalhar o tema de o presbítero, bispo ou ancião. E o nosso texto áureo está em Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. A nossa verdade prática diz assim: o presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Então já estamos dando aqui uma função do presbítero, né? A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4. Os nossos objetivos. O objetivo geral desta lição é apresentar a importância da função de presbítero. E os objetivos específicos que vamos estar desenvolvendo em cada tópico da nossa lição
O primeiro, definir o termo e a função de presbítero. O segundo, destacar a importância do presbítero. E o terceiro, pontuar os deveres dos presbíteros. Essa nossa lição, então, é uma lição muito importante que estamos estudando aí sobre os dons espirituais, dons ministeriais, e hoje vamos estudar esse ministério de presbítero, né? E nós vemos que a igreja primitiva, ela cresceu, né? Os apóstolos começaram a pregar a palavra do Senhor, o nome do Senhor foi glorificado, as pessoas foram aceitando a Jesus, vindo para congregar, e aí foi necessário que tivesse mais pessoas para ajudar ali a conduzir aquele rebanho, a cuidar, a pastorear, e aí surgiu então a necessidade de pessoas capacitadas, pessoas chamadas por Deus, pessoas escolhidas, né? Homens escolhidos por Deus para ajudar na administração, na liderança, na pregação da palavra, e aí vem a função dos presbíteros da igreja. Então, a igreja cresceu na organização, no desenvolvimento, e foi necessário, então, separar esses homens idôneos e maduros para cuidarem da igreja. Essa é uma introdução, e o nosso tópico número 1, ele vai trabalhar aqui a escolha dos presbíteros. Nós vamos ver 3 subtópicos, que fala sobre o significado da função, o segundo, a liderança local, e o terceiro, as qualificações. Presbítero Lázaro, trazendo aqui esse primeiro tópico. Pois bem, a necessidade da igreja no âmbito material e espiritual levou, né, a uma decisão natural de se separar, né, para um trabalho específico, de grande importância, aqueles que, de alguma forma, tinham se destacado na evidência do fruto do Espírito, né, que são aqueles que, ao acompanhar, né, o trabalho dos primeiros, do colégio apostólico, e dos grandes homens evangelistas que se levantaram na primeira geração da igreja, a necessidade de se organizar trabalhos em diversas localidades, em culturas, em ambientes diferentes, fez com que a igreja, direcionada certamente pelo Espírito de Deus, o que é algo comum que se formem lideranças formais e informais, né, em qualquer sociedade, em qualquer organização, surgiu a necessidade, então, nesse momento, da igreja separar, né, em um primeiro momento, ou talvez em algo muito próximo, uma correlação muito próxima de tempo uma da outra, o diaconato e o presbitério, que são 2 funções que se estuda dentro da teologia e eclesiologia, né, dentro da estrutura, da organização da igreja. E estes homens que foram designados, eles foram chamados para um trabalho grandioso, de auxiliar na obra de Deus em diversas frentes. E é isso que, com o apoio, com certeza, do nosso mestre aqui, o pastor Emílio, nós vamos tentar passar para você que é aluno, e você que é professor, que também está se capacitando para esse trabalho, entender um pouco desse trabalho do presbítero, né? Que ele vai trabalhar tanto a governança material, né, que ele tem uma função de organizar as coisas materiais que são comuns a todos, né, a organização material, os prédios, os objetos e aquilo que se trabalha dentro de um templo, dentro de um local de oração, num lugar de reunião, mas também o ambiente espiritual, que é fundamental para garantir que aqueles que se achegam a Cristo tenham a palavra certa, na hora certa, para administrar ao povo de Deus. Pastor Emílio. É interessante essa função. O primeiro subtópico vai falando do significado de presbítero, e Paulo sempre vai dando um conselho aos obreiros de que esse tipo de obreiro, o presbítero, a nossa lição, abrir um parêntese aqui, a nossa lição traz 3 nomes no título, mas para explicar para os nossos alunos é importante entender. Alguém, de repente, que não conhece muito bem, vai pensar assim: estão falando apenas do presbítero e os outros. Na verdade, são sinônimos. O presbítero, o ancião e bispo na Bíblia é a mesma coisa. Tá? Então, só para você entender melhor, Paulo sempre teve uma preocupação e ele dava o seguinte conselho:
não pode ser neófito na fé, não pode ser inexperiente. Então, logo você vai entender que o significado de presbítero é ancião, uma pessoa mais velha, mais experiente. Depois falaremos das qualificações, das exigências a esse presbítero, mas para que você entenda quem seria ele, alguém de experiência, alguém que tivesse uma vida com Deus e uma vivência não apenas de fé, mas um tempo de vida, por isso que normalmente era constituído uma pessoa mais velha. Isso acontecia já na época no Sinédrio, os homens que eram escolhidos para o Sinédrio e lugares assim, teriam que ser pessoas com maior experiência. A liderança local, né, é onde geralmente o presbítero atua com mais ênfase. Existe espaço, hoje a organização da igreja ela é um pouco mais moderna, você tem as grandes convenções, a Assembleia de Deus trabalha com campos, né, de trabalho, então existe sempre a figura do pastor presidente, os pastores auxiliares e também os presbíteros, que auxiliam nas congregações. Então, não é que seja um trabalho especificamente local, ou seja, vai ser designado para uma localidade e dali jamais vai sair, mas ele atua mais prontamente nas comunidades onde as igrejas são formadas. E como o pastor estava muito bem explicando, a figura destacada do presbítero ela deve acumular algumas capacidades positivas para atender esse trabalho. Então, de uma certa forma, a gente vai falar disso um pouco à frente, quando se observa as qualificações de um homem preparado para este trabalho, ele tem que acumular valores que vêm com a maturidade, e na igreja primitiva a evidência disso era a série de recomendações que Paulo fez para separar um obreiro dessa envergadura, porque o mundo espiritual, o campo de batalha acontece também na igreja local, né? Você tem todo um campo de trabalho que é o mundo, o sistema que governa, mas dentro de uma localidade você vai ter alguém, é necessário alguém com capacitações para enfrentar esses problemas, que são de ordem espiritual e, como eu já disse, material. Então não pode ser qualquer um. Então vou me adiantar um pouco aqui, essa ideia de que por motivos que não sejam os designados biblicamente para separar o obreiro para essa qualificação, pode deixar a igreja local com sérios problemas. A preocupação de Paulo ao formar a igreja e fundar e ter que sair para continuar era justamente em relação a esses presbíteros. Presbíteros idôneos, de confiança, porque já na época, isso não é coisa agora dos últimos dias, na época existiam aqueles que não eram de confiança. E Paulo tinha que ter um grupo por onde ele passava. Ele começa a sua viagem e nos lugares por onde ele deixava uma igreja, ficava ali um presbítero. Então, falando de liderança local, o presbítero pode ser aquela pessoa que ajuda o pastor e que é uma pessoa de confiança, no qual pode estar instruindo as pessoas, ajudando as pessoas, tanto em aconselhamento quanto na pregação da palavra de Deus. Eu sempre tive, pastores presentes, eu sempre tive comigo um pensamento. Quer ser presbítero? Você tem que saber da palavra de Deus. Paulo escreve, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que maneja bem a palavra. Então a gente sabe que por honra e que até mesmo por consideração, muitos são presbíteros, mas uma das exigências é que ele maneje bem a palavra da verdade. Amém. E as qualificações deixam isso claro, né? Aqui no comentário, muitas boas referências, mas em função do tempo a gente não pode citar todas elas. O comentarista nos diz assim, no ponto número 3 das qualificações: portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. E depois, no final, ele fecha com aquilo que o pastor Emílio estava falando. O bom conselho do apóstolo ainda é a maneira mais segura para separar obreiros. E o pastor ensinava, a confiança que gera pela relação que o homem tem com a palavra de Deus, com certeza, ele instruído, ele pode instruir. Então ele também tem uma função correspondente à de pastor, que é de apacentar, de trazer para perto,
de cuidar daqueles que formam a igreja local, mas ele também vai ter a incumbência de ensinar esse povo, através, claramente do exemplo, mas principalmente e também pela palavra de Deus. É isso aí. Muito boa a nossa lição, né? Estamos vendo aqui as qualificações. E você pode ver lá em Tito, capítulo 1, versículos 5 e 6 ali, o apóstolo Paulo orientando ao jovem pastor Timóteo, que ele, como disse o pastor Emílio, que ele estabelecesse presbíteros em lugares aonde ele passava, construía, né, abria uma igreja, e a responsabilidade era grande de ter pessoas que pudessem cuidar aquele rebanho. Então, aqui ele traz algumas características para que Timóteo pudesse escolher esses homens chamados por Deus. Eu quero destacar aqui, o pastor Elinaldo Renovato, no seu livro, texto, ele traz aqui 14 qualificações. O primeiro, aquele que for irrepreensível. O que é repreensível? Caráter cristão ilibado, íntegro, exemplar. Segundo, marido de uma mulher, um homem fiel à sua esposa, né? O presbítero deve ser um homem casado. Terceiro, que tenha família ajustada. A criação dos filhos do presbítero ou do bispo deve ser um exemplo, né? Quarto, não soberbo, ou seja, que não seja um homem arrogante, orgulhoso, presunçoso. Quinta característica, não iracundo. Iracundo, o sinônimo é de raiva, colérico, furioso, né? Não controla os seus impulsos emocionais. Não pode ser um presbítero. Sexta característica, não dado ao vinho. O homem de Deus não pode ter uso de bebida alcoólica, né? Ou ficar fora de si em condições nenhuma. Sétimo, não espancador. O obreiro, o presbítero, ele deve ser um homem que tem o fruto da temperança, do domínio próprio, o fruto do Espírito na sua vida. Oitava característica, não cobiçoso de torpe ganância. A ganância por bens materiais não pode estar presente na vida de um homem escolhido por Deus, né? Mas dado à hospitalidade. O presbítero deve ser um homem hospitaleiro, acolhedor, né, que abraça, que ama as pessoas, porque ele vai trabalhar com pessoas, ele vai pastorear, ele vai estar ali próximo do povo, ele vai ajudar a visitar, ele vai servir a ceia para os enfermos. Então ele tem que ter cheiro de ovelha também. Como pastor, ele é o auxiliar do pastor. Amigo do bem, né? É o fruto do espírito da benignidade. Tem que estar presente na vida do presbítero. Moderado. Moderado significa comedido, prudente, contido, né? Em suas palavras, em suas reações. Um homem justo, né? A 12ª característica, imparcial, isento, neutro. Santo, né? 13ª, santo. Ser santo significa separado, consagrado por Deus. E a 14ª, temperante, que tem a temperança, o domínio próprio, autocontrole. Não é isso, pastor Emílio? Então, nós vimos essas qualidades e exigências, isso é uma função que exige muito, né? Que exige muito. Então, logo a gente vai entender que aquele que está à frente do povo, aquele que está como líder, deve ser um exemplo em palavras, em comportamento e ser controlado em suas emoções. E aí a gente vai perceber que esse cargo, que essa função, quanto mais ele expressa suas qualidades, mais confiança ele tem. E mais admiração também do povo ele vai ter. É verdade. Vamos lá para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico vai trabalhar a importância do presbítero, né? Temos aí o significado do termo e o segundo subtópico, a atuação do presbítero e a valorização do presbítero. E nós louvamos a Deus que a nossa Assembleia de Deus aqui em Joinville tem um batalhão de presbíteros dirigindo congregações, trabalhando nos departamentos, homens de Deus, escolhidos por Deus para desenvolverem um papel fundamental na nossa igreja. E nós louvamos a Deus
por esses homens que Deus chamou, homens capacitados. E aqui ao meu lado temos um, presbítero Lázaro, né? Professor da escola dominical, homem de Deus que ensina, que prega, e nós louvamos a Deus pela vida do presbítero Lázaro e do seu ministério. Falando sobre a importância do presbitério, presbítero Lázaro. Amém. Obrigado, pastor. A importância do presbitério, ela é imensa. No mundo que está perdendo as referências, né? Boas referências, as boas lideranças, os bons exemplos estão desaparecendo numa nuvem de relativismos, né? Porque tudo hoje que se apresenta como novo atrai uma multidão de curiosos. Mas dentro da obra de Deus, quanto mais próximo do modelo bíblico, sem invencionices, sem novidades, melhor. Né? Consideramos que as boas práticas listadas aqui e já comentadas pelo pastor Emílio, elas são suficientes para apresentar alguém que se propõe a esse chamado e exercer a função com sabedoria, mais do que suficiente para resplandecer nesse mundo em trevas as características de um homem de Deus que é necessário, como já dissemos, numa igreja local, num suporte a uma igreja, a um campo missionário ou a um campo de trabalho. E ao colocar isso, nosso comentarista ele vai falar alguma coisa sobre o significado do termo, citando ali no primeiro ponto, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição de mãos do presbitério. Então, o Timóteo havia sido chamado e o seu chamado confirmado pelo presbitério, que é a aliança do ministério com o Espírito Santo de Deus, confirmando o chamado dos homens. Porque existem alguns, e os pastores que estão aqui têm muito mais experiência do que eu para falar disso, que se põem acima da autoridade dos homens e se apresentam como se respondendo somente a Deus. Mas não existe isso. O pastor acabou de falar, quanto mais você se apresenta dentro do modelo bíblico de comportamento, dentro da obra de Deus, mais referências boas você vai ter, mais capacitações você vai desenvolver e, principalmente, vai continuar sendo exemplo para este mundo caído observar. Porque dentro da igreja existem os neófitos, os novos convertidos, alguns que já estão há algum tempo caminhando com Jesus, mas não entenderam alguns chamados e alguns princípios, e precisam de exemplos. E nada melhor do que um homem de Deus chamado para esse ministério, respondendo à altura a importância desse chamado. Pastor. Realmente importantíssima essa função, tanto que Paulo, ele aconselha Timóteo, ele disse assim, olha, não aceite acusações contra um presbítero, a não ser com testemunha, porque a oração que foi feita por ele, pelo presbitério e que foi feito pelo obreiro, tem um grande valor, como podemos entender, foi assinado no céu. Essa é uma função importante. Então, a palavra aos presbíteros hoje, tá? Olhe para isso, analise isso. Você é importante na casa do Senhor. É importante sua função e faça com esmero, faça com dedicação, com alegria, tá? Desde os tempos da igreja primitiva, olha só a atuação deles no concílio de Jerusalém e em tantos lugares, como é importante esta função e deve se fazer com alegria e ser honrado pelo que faz. O que a gente também observa na atuação do presbitério, já no ponto número 2, é um certo sentido a governança em prática, né? Porque, afinal de contas, o que foi recebido de Deus é necessário se implantar na prática. Porque, como já dissemos também, os problemas surgirão. Haverão dias muito difíceis, muito trabalhosos. E se aqueles que ali estão designados a esse trabalho não entendem a sua atuação, o que ele precisa fazer, isso configura um desastre, porque é a mesma coisa imaginar uma autoridade pública, né? Um policial despreparado, um bombeiro despreparado, alguém despreparado para atender uma emergência e não saber como atuar. Então, o papel espiritual daqueles que se propõem a esse chamado, ele é fundamental. E a atuação do presbítero, ela acompanha a igreja no seu desenvolvimento. Ele tem a responsabilidade de prestar um suporte claro, firme, dentro de questões importantes que são
conduzidas pelo Espírito de Deus e tratadas também pelos pastores. Porém, existe a necessidade desse conselho de presbíteros prestar um suporte de base a todas as decisões que a igreja toma e colocá-las em prática também. Há igrejas, inclusive, há ministérios e há locais que o pastor ele está ali para apacentar, cuidar da ovelha e tal, mas quem decide são os presbíteros. É o presbitério da igreja, é um conselho de presbítero. O subtópico 3 vai falando da valorização do presbítero, e se analisarmos a função, né, podemos pontuar algumas razões por que o presbítero deve ser valorizado. Primeiro, é uma função que tem fundamento bíblico, está na Bíblia. Segundo, é uma função de grandes exigências e responsabilidades. Este cargo que ele ocupa. Terceiro, é uma função de extrema confiança. O presbítero deve ser alguém de extrema confiança. Logo entendemos as palavras que Paulo escreve a Timóteo, dizendo assim, ó, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, ou duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Só um parênteses para finalizar, a honra não significa a glória pessoal, que alguns buscam, infelizmente. O que o pastor leu aqui é uma recomendação paulina para essa honra natural que surge do valor que se dá ao trabalho do outro. Né? A beleza que você tem de ver um pastor de igreja, depois de 50 ou 60 anos de ministério, sendo conduzido ao seu descanso, jubilado, ou alguns que por honra são homenageados pelas igrejas, depois de tanto trabalho dedicado. É justamente isso que se busca. Alguns, talvez desorientados nesse século, querem a glória, mas a glória é só de Deus. Então é muito bela essa recomendação de Paulo e muito bem colocada aqui pelo nosso pastor. Muito bem ministrado aqui esse segundo tópico sobre a importância do presbítero, né? Se você é um presbítero e está nos ouvindo, saiba que você é um homem escolhido por Deus. Fique no lugar onde Deus te colocou, faça o seu melhor, ajude o seu pastor, né? Se coloque à disposição, seja animado, busque o conhecimento da palavra de Deus. O presbítero tem que ensinar, ajudar a igreja a ensinar, ajudar os professores na escola dominical. Isso se espera de um homem chamado por Deus, que conheça bem a palavra da verdade. Vamos para o nosso terceiro tópico. Nosso terceiro tópico fala sobre os deveres do presbítero. E aqui vai trabalhar apacentar a igreja, o segundo, liderar a igreja local, e o terceiro, ungir os enfermos. Então, eu passo novamente aos nossos professores aqui para estarem trabalhando esse terceiro tópico. Pois então, deveres que exigem pelas qualificações que eles carregam. São deveres que trazem responsabilidades. Nós temos uma lista enorme desses deveres que são inerentes às suas responsabilidades ou às suas qualificações. E a gente pode ver o primeiro subtópico, apacentar a igreja. Os presbíteros, como pastores, também na igreja local, têm o dever de alimentar o rebanho de Cristo. Com o quê? Com a sã doutrina, que é um alimento puro, que é a palavra de Deus, alimento saudável, nutritivo para a vida espiritual do rebanho. Isso envolve a vida espiritual, social, moral, familiar, para levar a igreja ao céu. Olha só, o apóstolo Pedro, ele exorta muito bem os presbíteros quanto ao dever primordial em sua missão. E aí a gente poderia enumerar várias delas. A gente pode colocar mais para frente. Mas ele vai dizendo, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Lázaro. Ontem eu ministrava na congregação, no culto de ensino, e em algum momento eu falei, se levantou uma geração que sabe muito bem exigir os seus direitos, mas são poucos aqueles que querem corresponder aos seus deveres. Porque quando você é chamado, você
é colocado num posto em que você precisa devolver em responsabilidades, como foi falado, aquela confiança que foi depositada. Porque você não pode ser um agente do infortúnio, você tem que executar a responsabilidade com isonomia, com clareza, e é o que muitos não conseguem fazer. E o pastor falando, né, a respeito da questão do apacentar, isso cai direto na liderança da igreja local, como ele coloca aqui, em duas esferas. O governo em si, né, das situações em que você precisa administrar os recursos que chegam, você tem que saber exatamente como conduzir a manutenção da igreja, tem que ter sabedoria suficiente para tratar de questões que possam envolver questões jurídicas, né, com seus vizinhos, em momentos de pandemia, algumas situações difíceis em que alguns presbíteros e pastores tiveram que lidar com ameaças de fechamento de igreja por causa de uma questão de som ou de irregularidades. Tem que ter sabedoria para lidar com a sociedade civil também. Então isso faz parte do governo. E o ensinar a palavra de Deus. Pois ele foi conduzido à função pela palavra. Como o pastor ensinou, a função é bíblica. Então, ao chegar à função, você precisa discorrer sobre ela. E aí ensinar é se tornar aquela referência, porque alguém disse um dia, e se eu esqueci referências, os pastores me ajudem. Para alguns, a única Bíblia que o homem vai ler é a sua vida. Então, nós somos uma referência pública ao mandar, né, o nosso modo de agir no trabalho, dentro das escolas, das faculdades, dentro da própria igreja. Então, a liderança da igreja passa pelo governo das coisas materiais e pelo ensino incansável da palavra de Deus. É claro que você percebe alguns com o dom mais evidente do pastorado e também uma dinâmica diferente para ensinar, mas a maioria dos bons presbíteros consegue atingir os dois objetivos com muita clareza. E graças a Deus nós tivemos a oportunidade de passar por algumas igrejas e encontramos homens de Deus dessa envergadura. É interessante que quando Pedro diz apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, ele começa a dizer de que forma. Observa bem. Primeiro ele diz assim, não por força. Isso é, não use o autoritarismo para apacentar. Você tem a autoridade de Deus e não o poder, a sua posição. Então, observe isso. Depois ele diz, voluntariamente, fazendo de forma espontânea, exercendo com alegria o seu ministério. E não por torpe ganâncias. Olha só. Não é por interesse, não é nem por cobiça, não é por vontade, por posição, é apenas para cumprir o ministério. Glória a Deus. E aí a gente encerra com a questão da unção dos enfermos, né? Que aí sim é delegado uma autoridade espiritual sobre aquele que se põe à igreja, a servi-la. Então, ele também serve como um canal de bênção sobre o povo de Deus nessa área. Porque existe o texto bíblico, né, de Tiago, o ato da unção, né, ele comenta, dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local, porque é um ato santo. Né? A fé dos irmãos que oram, juntamente com a autoridade espiritual que está sobre aquele que ministra a unção com óleo sobre o enfermo, pode trazer a cura. E nós já estudamos nos dons ministeriais, nos dons espirituais, os dons de cura nessa mesmo trimestre. Então você que é presbítero, saiba que quando você impõe as suas mãos sobre um enfermo, a autoridade de Deus sim está sobre a tua vida. E pela fé, através da tua vida, aquela vida pode ser curada. Que bênção. Nós encerramos aqui e falando de como é compensador. E que orar com unção ou com o óleo da unção é algo destinado aos presbíteros. Normalmente, algumas pessoas às vezes pedem, pastor, o senhor tem um óleo da unção para me levar, para me ungir lá em casa? Mas a Bíblia ensina que é o presbítero, né, que deve fazer isso, ou o pastor, enfim. Mas é compensador. Quantas pessoas vêm dar testemunho daquela oração que o Senhor ouviu e que foram curados? Então, faça com alegria. Meu conselho final nessa lição: desenvolva esse ministério, faça com alegria, porque o sumo pastor, Jesus, há de recompensar a cada um.
Glória a Deus, né? É um privilégio, é uma honra ser um presbítero da igreja. Você que tem essa honra, que Deus te chamou, exerça com sabedoria, com entendimento, né, com graça de Deus o seu ministério, ajudando o seu pastor na administração da igreja e, quando for necessário, ele reunir o presbitério da igreja para tratar algum assunto, seja social, seja doutrinário, seja qual for o assunto, você faz parte desse concílio, né, desse ministério. E também ajudando a doutrinar a igreja, ensinar a igreja, através da palavra, através da escola dominical e tantas coisas que foi mencionado aqui, também ungir os enfermos, é um privilégio de Deus para a vida do presbítero fazer esse trabalho com amor, com alegria, com coração voluntário, sabendo que tudo que realizamos aqui estamos realizando para o Senhor. Deus te abençoe, viu? Você que tem essa chamada, você que está aí prestes, de repente, a ser consagrado a presbítero. Nessa lição você aprendeu aqui algumas qualificações. Procure andar conforme a palavra de Deus e você vai ver o seu ministério sendo próspero, sendo abençoado. Nós chegamos ao final da nossa lição. Queremos concluir dizendo que vimos esse termo presbítero, bispo, pastor, né, como são sinônimos, e os presbíteros sempre formam um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Amém? Deus abençoe a todos os nossos presbíteros e a todos os nossos irmãos que estão acompanhando esta linda lição. A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se você tem esse desejo no seu coração, fique no seu lugar. Deus vai estar trabalhando na sua vida, Deus vai estar falando com o seu pastor e no tempo certo, na hora certa, você receberá esse chamado, essa consagração e o nome do Senhor Jesus será glorificado através da sua vida. Eu passo novamente aos nossos pastores para eles trazerem as suas considerações finais. Amém. Só reforçando, o presbitério é serviço. Trabalhar para Jesus é serviço. Então, que você que já é presbítero ou almeja, que Deus abençoe grandemente a sua vida, coloque tudo aos pés da cruz e Ele e o Espírito Santo de Deus vai te ajudar com toda certeza. Deus abençoe a todos. Eu agradeço essa oportunidade, desejo as bênçãos de Deus a todos que ouviram e, como já foi dito, que possamos servir ao Senhor com alegria, porque ministério, eu aprendi, é serviço mesmo, não é ser visto, né? Então, um abraço a todos e até a próxima Escola Bíblica Dominical. Nós agradecemos aos nossos pastores, pastor Emílio, pastor Lázaro, por estar aqui conosco no comentário desta lição. Que Deus possa abençoá-los grandemente. A você que esteve conosco, nos acompanhando pelos canais da IADIO ou pela nossa 107,5 FM, que Deus possa abençoar a sua vida e que você tenha um excelente domingo, um excelente dia. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.